Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao NovoCast, esse podcast aí que vai falar sobre alguns assuntos que vocês vão conhecer daqui a pouco. E hoje a gente vai falar sobre o tarifaço, que é o assunto do momento, né? A gente tá vendo por aí, todo mundo fala sobre isso e vamos tratar também sobre esse assunto. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com duas feras, né? Cier Rodrigues e Ronei Ramos, que são convidados hoje para falar sobre esse assunto aí. Se é consultor, né, financeiro, também é professor, palestrante, e se é também é presidente do Partido Novo, tá? E também estamos aqui com o Ronei Ramos, que é professor de História, né, um historiador aqui que vai também conversar um pouco conosco. Seja bem-vindo, Cier, seja bem-vindo, Ronei. Valeu, Fred. Valeu, Fred. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Vamos fazer um episódio muito bacana na noite de hoje. Vamos falar aí de Donald Trump, vamos falar de Lula, vamos falar inclusive de Janja. Ela não vai escapar. Principalmente dela, né? Boa, boa. Eu sou Fred Apolinário, tá? E aí, a gente tá nesse primeiro episódio inaugural, né, do NovoCast, que é o podcast do Partido Novo de Jaboatão. Mas, antes de a gente começar a falar sobre o assunto, né, o assunto do momento, eu queria, se eu ouvir um pouco de você, como presidente aí do Partido Novo, o que é que as pessoas podem esperar desse nosso podcast? Fred, o pessoal pode esperar só coisa boa vindo daqui desse podcast. O Novo hoje é o partido que mais cresce no Brasil. Essa é a verdade. Um partido que cresce organicamente, um partido que contém liberais, conservadores, liberais de matriz conservadora. E o nosso país carece muito de pessoas, de quadros com esse perfil. E Jaboatão não podia ficar de fora disso, Fred. Até porque a gente está falando da segunda maior cidade de Pernambuco, né, Ronei? Exato. É a segunda maior cidade de Pernambuco. É a nona maior cidade do Nordeste. Então, esse podcast aqui tratará de muitos assuntos: política, economia, cultura, sociedade. Nós vamos fazer aqui entrevistas, vamos fazer debates. Eu quero debater aqui com o Henrique Metalúrgico, Boa. certo? Que é vereador hoje de esquerda. Quero debater com ele. Quero chamar aqui a menina do Candeias Beach, Rebeca Renier, também para a gente debater. Quero debater aqui com o pessoal do PCdoB, Comunas. Para essa câmera aqui, ó, Comunas, Tremeivos. Boa, isso Eu aí, quero ó. vocês aqui nessa mesa para debater. A gente vai fazer aqui um duelo de mentes, um duelo de ideias, certo? Eu não quero que vocês arreguem, não. Quero que vocês estejam aqui para a gente mostrar a superioridade de nossas ideias, certo? Então, Fred, espere muito embate, espere muito conhecimento, muito conteúdo e certamente tudo que vai acontecer aqui é para edificar a vida não somente dos jaboatonenses, mas de todos aqueles que irão, a partir de agora, acompanhar essa saga. Massa, muito bom. Legal. Bom, a gente tá aí, né, com esse assunto, que é o tarifaço, todo mundo falando sobre isso. E aí, se tanto você como o Ronei, eu queria que vocês aí, cada um a seu tempo, obviamente, pudessem falar o que é que significa esse tarifaço aí, né? Hoje a gente teve até um pronunciamento do presidente Lula falando sobre isso. Queria entender o que é isso? O que é esse tarifaço aí dos Estados Unidos com relação ao Brasil? Vamos lá. Existe um comércio internacional onde um país exporta mercadorias para outro país. Por exemplo, o Brasil exporta para os Estados Unidos, ou seja, ele vende produtos para os Estados Unidos e também ele importa, ou seja, ele compra produtos dos Estados Unidos. Isso acontece entre empresas brasileiras e empresas americanas. E geralmente, os governantes se preocupam muito com a tal da balança comercial. Regra geral, se um país exporta mais do que importa, é como se ele tivesse no lucro.
Eu confesso que isso tem um pouco de bobagem nisso tudo, economicamente falando. É lógico que depois eu posso entrar mais em detalhes. Mas é como se isso fosse uma empresa. Então, Tá. se eu vendo mais do que compro, eu tenho ali um lucro, uma margem, não é? Um superávit. E é o que o pessoal chama de superávit comercial. E aí Trump, inicialmente, ele disse que havia aí um déficit comercial onde os Estados Unidos estavam perdendo com essas transações. E aí Trump, de fato, ele começa a fazer ali um discurso no sentido de, opa, peraí, eu quero sair dessa condição de deficitário para superavitário. Então agora eu vou aumentar as taxas, as tarifas, não é? De maneira que produtos estrangeiros tenham mais dificuldade de entrar em nosso país, ou seja, nos Estados Unidos. Certo. Isso é uma maneira de coibir as importações. Eu estou falando aqui partindo da ótica dos Estados Unidos. Ou seja, eu vou dificultar que os Estados Unidos importem produtos de vários países. Ou seja, eu vou dificultar que esses países exportem para os Estados Unidos, de maneira que os Estados Unidos possam ter esse superávit comercial. Então, a história começou dessa maneira, não é? Buscando esse lucro, esse superávit. Agora, rapidamente, eu não posso deixar de pontuar uma outra questão. Os Estados Unidos hoje têm uma dívida que é impagável. A dívida americana hoje é de 36 trilhões de dólares. É maior do que o seu próprio PIB, que é de 30 trilhões de dólares. Rapaz, não dá nem pra imaginar, né? Não dá nem pra É impagável, Fred. Contar isso. É impagável, não tem como pagar isso. Então, na época, quando Donald Trump assumiu a Casa Branca, ele chamou o Elon Musk, o mais rico do mundo, e colocou o Elon Musk para chefiar o DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, no sentido de economizar, alocar melhor os recursos oriundos do pagador de imposto lá nos Estados Unidos. E um dos pontos aí que o Donald Trump encontrou é aumentar as tarifas, visando também pagar essa dívida. Ou seja, eu aumento a arrecadação cobrando essas tarifas para que a gente possa diminuir um pouco essa dívida que é praticamente impagável. Então, esses aí foram os objetivos principais, pelo menos aquilo que foi apresentado inicialmente. Agora vamos lá. Essa atitude de querer taxar o Brasil. Por que o Brasil? Qual é o contexto que vai levar aos Estados Unidos, sei lá. Eu acho que o negócio não acontece assim. O cara acordou e Donald Trump acordou e disse assim: tive uma ideia, vou taxar o Brasil hoje. O que é que levou a isso? Qual é o contexto? Qual é a situação? Porque a gente escuta a mídia falar, né? Na verdade, quem acompanha um pouco mais de política vai saber que esse ano, tempos atrás, dias atrás, na verdade, teve uma reunião do BRICS e tal, no Rio de Janeiro, e aí teve crítica ao dólar, teve as falas, principalmente do presidente Lula, né, com relação aos Estados Unidos e etc. Isso tem alguma coisa a ver? O que é que levou Donald Trump a fazer isso? E eu queria depois que Ronei também comentasse alguma coisa, se historicamente a gente tem esse tipo de coisa com frequência, ou enfim, o que é que levou a isso ser agora aqui no Brasil? A gente tem um presidente que fala muita besteira, não é? Lula, cada vez mais, ele vem perdendo a pouca consciência que ele tem. Então, assim, teve a reunião do BRICS, que é aquele grupo ali formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, etc e tal, e agora entrou o Irã, sim, certo? Sim. O Irã entrou, ou seja, é o grupo esse grupo está sendo chamado como o eixo do mal, o eixo das ditaduras. Se fosse uma Copa do Mundo, a gente diria no sentido negativo que seria o grupo da morte. Esse é o grupo da morte, é o grupo infernal. Só tem peça boa nesse grupo aí. E aí você tem, olha só, Xi Jinping, olha a escalação, Xi Jinping. Que timaço, hein? Olha o time. Você tem Vladimir Putin, Luiz Inácio Lula da Silva, e sem contar os terroristas do Irã.
Então, assim, é realmente para dar inveja ao inferno esse grupo. E aí o que acontece? Teve o BRICS e Lula começa a falar umas besteiras lá no BRICS, certo? Certo. E aí começa a falar mal do dólar, começa a falar que o Brasil e o BRICS têm que encampar uma nova moeda para poder concorrer aí com o dólar, tudo mais. Lula pode, Fred, até estar falando algo que faz sentido. Era isso que eu ia perguntar. Quando ele fala de uma moeda nova, isso faz sentido realmente para a economia? Olha, dentro de uma economia liberal faz sentido. Por quê? Porque a ideia era que a gente tivesse várias moedas que pudessem competir umas com as outras. E competir até mesmo com o dólar, que hoje é reserva de valor global, certo? Mas Lula, ele não precisa falar isso abertamente, em público. Ele não precisa falar isso. Ele precisava ficar apenas calado, não é? Aham. E aquilo fica ali sendo discutido nos bastidores. Principalmente no contexto em que a gente está atualmente, né? Exatamente, nessa efervescência geopolítica. Então ele não precisava falar isso. Fica caladinho, não é? Se a moeda do BRICS surgir e ela for competitiva e as pessoas tiverem liberdade de escolher transacionar com essa moeda, beleza. Como está acontecendo, por exemplo, com o Bitcoin. As pessoas estão tendo a liberdade de comprar o Bitcoin e fazer do Bitcoin uma reserva de valor. Não é, quem sabe, aí um meio de troca. Bem, e aí Lula fala isso abertamente, fala contra o dólar, fala contra Trump, etc e tal. Então, o Trump diz assim, opa, peraí, eu agora vou apontar aqui o meu míssel balístico contra o Brasil. Entendeu? Até porque não subestimem a inteligência da gente, não é? A ideia de Trump também é fazer com que o Brasil seja, de fato, uma democracia livre, que hoje não é. A gente sabe que não é. O Supremo Tribunal Federal rasgando a Constituição todo dia, cerceando liberdade de expressão. Aham. A liberdade econômica que a gente acha que tem não é tão liberdade econômica assim. Entendeu? Então, para os Estados Unidos, é bom que existam mais e mais países, mais e mais democracias liberais, para que os Estados Unidos continuem transacionando com esses países. Porque seriam aliados a ele, né? Exatamente. E ele quer que o Brasil se torne realmente, efetivamente, uma democracia liberal. Entendeu? Então, para Donald Trump, no final das contas, fustigar o Brasil dessa maneira e colocar também, agora, outras justificativas, como, por exemplo, no Brasil existem censores como Alexandre de Moraes, não é? No Brasil existe ainda uma economia que é relativamente fechada, entendeu? Então, arrumar outras justificativas para poder aumentar a tarifa é uma maneira de fustigar realmente o nosso país e fazer com que ele, na base da pressão, se torne realmente mais liberal. Ah, tá. Entendi. Agora, a pergunta é, isso é uma prática, então, pelo que eu entendi do que você está falando, isso é uma prática, talvez o Rony possa contribuir também, trazendo algumas situações, enfim. Mas então isso é uma prática meio que comum quando uma nação se vê, por exemplo, em uma situação mais delicada. E deixa eu explicar melhor para você até trazer o entendimento para as pessoas. Vamos lá. Quando você fala de BRICS, então a gente tem aí o Brasil, né? E destacando o Brasil, a Rússia, a China. E aí quando a gente fala de China e de Rússia, são duas potências mundiais. E, sobretudo, a China, que é também um grande parceiro comercial do Brasil, né? E que está aí meio que no cangote dos Estados Unidos, querendo ultrapassar para ser a primeira economia do mundo e etc. Então, isso é uma prática meio que... é uma luta, né? De, quem, de fato, for mais forte, quem se impor mais, vai vencer essa guerra, né? É mais ou menos isso também, né? A gente vive uma guerra geopolítica. Essa é a verdade. Existe uma guerra geopolítica. Eu costumo dizer que a guerra política é uma sombra da guerra geopolítica, que, por sua vez, é uma sombra de uma guerra espiritual. No bom sentido do termo. É uma guerra entre o bem e o mal. Certo?
Então, a gente tem uma China, que é um poder em ascensão, e que vem causando um certo medo aos Estados Unidos. Ronei, historiador, certamente ele já ouviu falar sobre a Guerra do Peloponeso, entre Esparta e Atenas, e o historiador Tucídides, quando ele foi justamente narrar a Guerra do Peloponeso, ele disse assim: foi a ascensão de Atenas e o medo que isso causou em Esparta que tornou a guerra inevitável. E aí a gente pode dizer a mesma coisa, foi a ascensão da China e o medo que isso causou nos Estados Unidos que tornou a guerra inevitável. Uhum. O propósito de Xi Jinping realmente é ser a potência número 1 do mundo. E é ser a potência número 1 do mundo até 2049. E você sabe por que até 2049? Porque é justamente quando se completa 100 anos da Revolução Comunista. 1949, quando Mao Tse-tung ascendeu ao poder. Então, na verdade, tudo isso é uma questão de agenda. Agenda. Isso é agenda. Isso é geopolítica pura. Entendeu? E aí é aquele negócio. Os Estados Unidos querem manter o dólar como reserva de valor global, querem continuar sendo a potência número 1 do mundo. Os Estados Unidos sabem que tem várias forças querendo tirar os Estados Unidos do posto, desse comando. Certo. Se você pegar, por exemplo, as 8 diretrizes do Fórum Econômico Mundial, do antigo presidente Klaus Schwab, uma das diretrizes é justamente os Estados Unidos perderão o posto de potência número 1 do mundo. Não mais serão a potência global. Você vai ter ali um conglomerado de países, né, que vão ali dividir esse poder. Quer queira, quer não, gostem disso ou não, apesar de todas as mazelas que existem nos Estados Unidos, lá se pratica aborto, a gente sabe, Isso. não é? Que muita gente lá aborta. Tem incentivos para abortar tudo mais. Mas apesar das mazelas que nós vemos nos Estados Unidos, é melhor você viver debaixo do imperialismo americano do que debaixo do imperialismo russo ou imperialismo chinês. Isso. E eu vi até, só pegando um gancho aí na tua fala, eu vi esses dias, Ronei, alguém falando até em outro podcast, que dizia o seguinte: o cara tava questionando esse domínio, essa hegemonia, digamos assim, americana, né? Só que você percebia no discurso do cara o tempo inteiro ele defendendo uma hegemonia chinesa, ou no mínimo de um bloco de países. Então, ou seja, o problema não é a hegemonia em si, né? O problema é quem está nessa hegemonia. Quem está no poder. Ele quer derrubar, isso aí é o padrão, né? O problema não é ter alguém no poder. O problema é que eu não estou no poder. Então eu preciso derrubá-lo para eu poder ascender. Exatamente. Agora, dando continuidade aqui, o que é que a gente pode pensar também, né? Você falou aí sobre essa questão comercial, essa guerra geopolítica e tal. E aí surge um ponto. Quais são os setores que serão mais afetados com essa taxação? O que é que a gente pode destacar aí que pode ter maiores problemas por conta dessa taxação dos Estados Unidos? Olha, Fred, todos os setores que dependem das exportações aos Estados Unidos podem ser muito afetados. Eu vou dar o exemplo da Embraer. A Embraer vende aeronaves para os Estados Unidos. 60% do faturamento da Embraer hoje são exportações para os Estados Unidos. Você tem, por exemplo, a Suzano. A Suzano, se eu não me engano, me parece que 15%, 20% das suas exportações de papel e celulose são para os Estados Unidos. Você tem a WEG, que é uma empresa brasileira que produz transformador e motor elétrico, também tem um percentual considerável de exportações para os Estados Unidos. Até a CSN também, aquela siderúrgica famosa, muito conhecida aqui no Brasil, tem um percentual ali. Então, são várias atividades econômicas envolvidas, vários setores. E aí, a partir do momento que eu não consigo mais exportar para
os Estados Unidos, eu posso ter linhas de produção aqui no Brasil desativadas. Até mesmo empresas fechadas, porque elas não estão conseguindo mais escoar a produção. Não tem mais renda, não existe mais receita. E como é que eu vou manter a minha estrutura? Não é? Eu tenho custo fixo ali, não é? As empresas pagam aluguel, tem depreciação de máquina, tem um monte de coisa. Como é que elas vão fazer frente a esse custo? Vai ter que demitir gente. E aí começa pessoas desempregadas, sem renda, e aí começa um ciclo insano, entendeu? Que vai acabar se desdobrando numa recessão. Agora vamos lá. Mesmo com essas questões aí que você falou sobre afetar justamente essa produção que é feita, né, e direcionada aos Estados Unidos, que eu acho que hoje é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, né? Brasil hoje, 28% das exportações do Brasil vão para os Estados Unidos. 12% das exportações vão... Aliás, 28% das exportações brasileiras vão para a China. China, que é a primeira. É o maior parceiro comercial. Tá. 12% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos. Então, a gente está falando de 40%. Isso. 40% é só China e Estados Unidos. Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial brasileiro. Agora, será não, na verdade, como é que seria então para o Brasil tentar se reorganizar, né? Vamos admitir que essa tarifa aí, essa taxação do Trump permaneça um tempo, né? Eu acredito que isso não vai durar, assim, um período longo, mas vamos admitir que, sei lá, seja 6 meses, 1 ano. Como é que o Brasil teria que fazer, o que é que precisaria ser feito para poder arrumar outro parceiro comercial que tem esse mesmo percentual ou algo perto disso para poder exportar para lá? Isso dá trabalho, né? Muito trabalho, muito trabalho. Como é que a Embraer vai da noite para o dia arrumar alguém que vai comprar aeronave? Isso é um negócio simples. Isso depende de uma série de fatores. Existe toda uma análise, um processo de documentação, de informações que são trocadas, processo de due diligence, que é basicamente o quê? É você tirar um raio-x daquela empresa que está interessada em comprar aquele teu produto que você está querendo exportar. Tem muita coisa. Você vai analisar a capacidade econômica daquela empresa e honrar aquele compromisso que vai ser assumido. Contratos. São contratos que são feitos entre empresas de países diferentes, são jurisdições diferentes, tem muita coisa envolvida nisso aí. Não é um negócio simples, não é um negócio rápido. Ele é naturalmente um processo moroso, demorado. Então, assim, os impactos disso para o Brasil, eles podem ser muito nocivos realmente, muito prejudiciais, perniciosos, não é? Por conta do fluxo mesmo desse processo que é demorado, sabe, Fred? Então, o melhor dos mundos é que Lula possa arregar. Ele tem que arregar. Nesse pronunciamento que ele fez agora, de 4 minutos e pouco, Lula, me parece, não é? Quando ele falou assim que está disposto ao diálogo, aberto, querer fazer negócio com todos os países do mundo, não sei o quê, a impressão que está dando é que em algum momento ele vai arregar. Ele sabe que não pode bater nos Estados Unidos. É isso que eu ia te perguntar, vamos lá. Isso não é uma contradição, primeiro, não é uma contradição porque recentemente ele assinou a lei da reciprocidade. Isso. É como se dissesse assim, vou bater de frente contigo, tá? Você vai aplicar tarifa em mim, vou aplicar tarifa em você também. Vou reajustar, né, os valores das tarifas, enfim. Aí eu ia te perguntar, parece mais que é uma briga de um pinche com um pitbull, né? Algo desse tipo. Porque é uma criatura pequenininha querendo se portar como se fosse um gigante, um leão, alguma coisa desse tipo. E a gente sabe que, a não ser... A gente não está falando aqui de Davi e Golias, né? Que é algo que foge da lógica humana, né? Mas... via de regra, o menor vai sempre se ferrar. Por exemplo, eu nunca queria lutar com o Cier, né? Porque aí, coitado de mim, o que é que ia acontecer comigo? Você não poderia lutar com ninguém, na verdade, né? Calma. Não é bem assim não, mas vamos lá.
Então, o que é que acontece? O Brasil... Isso é uma contradição do Lula. Ele faz uma lei, né? Na verdade, assina uma lei, que é até recente essa lei, né? Recente. E depois ele chega em público, né? Faz um pronunciamento para a nação, dizendo que está aberto e tal. Enfim, isso não é algo contraditório. E o Brasil tem alguma chance de aplicar isso, de dar alguma resposta agressiva aos Estados Unidos? Olha só, Lula tem os devaneios dele, não é? Então, assim, deixa eu sonhar um pouco, não é? Deixa eu achar que eu sou grande, entendeu? Lula é um infatuado, ele acha que é grande demais, entendeu? É a maior potência da América do Sul, da América Latina. A terceira vez presidente do Brasil. Terceiro presidente. A vivalma mais honesta do Brasil. Então, Lula, ele se acha o próprio Messias. Essa é a pura verdade, não é? Ele falou recentemente alguma coisa que Deus, quando fez Lula, ele imaginava que, na verdade, parece que Deus fez ali o interior. Foi, não tem água, sem água, porque sabia que Lula viria como presidente e iria resolver o problema. Exato. Lula é esse cara, é um arrogante, não é? É soberbo pra caramba. Então ele tem esses devaneios. Pode ser uma estratégia de Lula para dizer assim, ó, eu não vou arregar não. Uhum. Mas no final das contas, chega um momento na vida de todo narcisista feito Lula que a realidade ela se impõe. Esse momento chega. E quando a realidade se impõe, ele vê o quão fraco ele é. O quão pequeno ele é. E aí ele vai ter que arregar. Até porque, Fred, e Ronei vai concordar comigo também, tem vários políticos que estão envolvidos com essas atividades econômicas, que vão se prejudicar. Isso. Quem manda no Brasil desde 1889 são as oligarquias, certo? Quem é esse pessoal hoje? Alexandre de Moraes, Michel Temer, José Serra, aquele cara que cheirava pó, qual é o nome dele? Que foi candidato a presidente dos Estados Unidos. Aécio Neves. Entendeu? Essa turma. Tá rindo de quê, Ronei? Eu não sei porque o Ronei tá rindo, né? Então, é esse pessoal que manda no Brasil. E aí o que acontece? Esse pessoal vai sair prejudicado. E é esse pessoal que vai fazer, no final das contas, pressão em Lula para poder ele abrir. Então, a tendência, eu quero crer nisso, é que Lula vá sentir um impacto realmente que ele já sentiu. E aí ele vai realmente negociar, entrar em rota de negociação com os Estados Unidos. E no final das contas, ninguém vai sair prejudicado. A gente torce para que o brasileiro, não é, a ponta mais fraca, não saia prejudicado disso tudo. Show. Aqui é uma oportunidade maravilhosa da gente aprender. E eu vim hoje justamente para meio que instigar e eu acho que eu vim como a voz do povo hoje, sabe por quê? Eu não sou socialista, tá? Mas eu acho que eu vi como a voz do povo. Por onde eu passo hoje, eu vejo as pessoas falando sobre esse assunto. E não são pessoas, tipo, do calibre de CA, um economista. São pessoas normais. Esses dias eu tava no bar, não tava bebendo, tava comprando açúcar no bar. Tô logo me justificando. Eu não sabia tem bares que vendem. Eu não sabia que em bar vende açúcar. Tem bares que vendem açúcar. Agora que em bar vende açúcar. Tem bares que vendem açúcar. Aí eu tava comprando açúcar no bar e tinha 2 cidadãos lá falando sobre isso. E parecia 2 especialistas, pareciam que dominavam o assunto, só que eu percebi que, na verdade, eles só estavam repetindo. Aí eu queria entender, eu acredito que segue até a linha que estava falando, eu queria entender se qual o impacto que essas pessoas estão falando o tempo todo, onde eu chego, eu trabalho com o público, eu tenho acesso a pessoas do povão mesmo. Diariamente, né? Diariamente, contato com muita gente. Constantemente, e não se fala outra coisa. Qual o impacto que essas pessoas elas vão ter? O impacto na mesa vou falar como nosso presidente agora, na mesa do seu João,
na mesa da Dona Maria, qual o impacto do pequeno empreendedor? Caso essa tarifa permaneça alta, Caso essa tarifa permaneça alta. O prazo se expira agora, 1º de agosto. De agosto, isso. 1º de agosto é o prazo. Então, vamos fazer aqui um exercício aqui, vamos trabalhar no terreno da suposição. 1º de agosto chega, Lula não arrega, mantém firme lá, eu sou grande mesmo, tal, não sei o quê, vou peitar. Eu acho que eu sou um Davi da vida e vou bater esse Golias aí, que é esse monstro americano. E aí, beleza. 50% de tarifa na cabeça. Meu irmão, é muita coisa, bicho. É muita coisa. Imagina que você pega ali um produto de $1 milhão, exemplo, e 50% disso é tarifa. Torna o negócio inviável. Totalmente. Economicamente inviável. Acabou-se. Eu vou ter que agora rescindir contrato, cancelar contrato, tal, beleza. Quem vai sofrer primeiro aqui, quem sofre primeiro aqui é quem? São as empresas brasileiras, não é? Então, começa um processo de desativação de linha de produção, que já falei aqui, de desmobilização, de demissão em massa. E você sabe que essas indústrias, elas são conectadas com várias e várias empresas, não é? E é um efeito dominó. Uhum. Então, uma coisa vai puxando outra, não é? E toda uma cadeia, ela pode ser desmobilizada por conta do que Lula aí está fazendo nessa tratativa com Trump. Na economia existe algo que eu gosto muito de citar isso, que é a lei das consequências não intencionais. Então, muitas vezes o cara tem até a boa intenção de fazer algo, não é? Eita, tá tudo muito caro. Eu vou fazer aqui uma política econômica para congelar preço. Tá tudo subindo de preço. Aí o governante vem com uma boa intenção. Eu vou fazer uma lei aqui para poder congelar tudo. Ele pode ter uma intenção maravilhosa, genuína mesmo, de coração. Mas economicamente isso é pernicioso. Isso vai trazer, inclusive, uma grande crise, um grande desabastecimento nas prateleiras. Porque o empresário vai dizer assim, caramba, eu não posso aqui aumentar o preço. Eu compro determinado material por R$8, o cara congelou meu preço, eu não tenho como aumentar, eu vou ter que trabalhar com esse produto na base do prejuízo. Uhum. O que vai acontecer? Ele vai quebrar. E ele vai ter que demitir os funcionários da empresa dele. Então, boas intenções não são tudo o que importa. Essa é a verdade. Não são tudo o que importa. Entendeu? Então, Ronei, respondendo tua pergunta, a gente vai começar a ter uma série de problemas aqui, não é? De empresas fechando, empresas falindo, do dono, por exemplo, o cara é empresário, um grande empresário, ele vai pegar o dinheiro dele e vai picar a mula daqui. Ele vai tirar o dinheiro dele e vai colocar lá fora. O cara pode ir para a Argentina, né? Vai para a Argentina, ele vai para os Estados Unidos. Trump está dando incentivos muito bons para quem quer, por exemplo, empreender lá nos Estados Unidos. Ele vai para qualquer outro país do mundo, mas ele não fica aqui. Ou seja, o cara que cria riqueza está tirando a riqueza daqui e vai construir em outro lugar essa riqueza. Entendeu? Você não pode, para criar riqueza, você não pode destruir aquele que cria riqueza. E aqui no Brasil é justamente isso que acontece. Lula faz isso. Ele destrói, ele e o STF destrói aqueles que criam riqueza. São inimigos dos empresários, dos empreendedores. Isso, e esse discurso, não é, de taxar os super ricos, tal, não sei o quê. Você não pode. A riqueza, quem cria riqueza, o cara que cria riqueza, ele deve ser premiado por conta disso. O cara que cria riqueza hoje no Brasil, ele é punido. Você não pode punir quem cria riqueza. Não é? Agora, um segundo ponto que é muito importante, Ronei, respondendo a tua pergunta, é o seguinte. Quando um país feito o Brasil diminui as exportações, as suas exportações, a gente está falando, olha só, é 12% de tudo que se exporta vai para os Estados Unidos. É muita coisa. É muita coisa.
Então, se o nosso país começa a exportar muito menos, o que é que vai acontecer? Veja bem, em termos de política cambial, eu vou entrar um pouquinho aqui na questão econômica mesmo, certo? Em termos de política cambial, quando o Brasil exporta, o que é que acontece com a moeda real? Acontece que a moeda, como é que se diz? A moeda brasileira, ela se valoriza frente ao dólar. Por quê? Porque quando você exporta, você está recebendo dólares, muitos dólares aqui no país, acontece que o dólar se deprecia frente ao real, o dólar se aprecia, se valoriza, certo? Isso quando um país é exportador. Mas o Brasil deixando de exportar para os Estados Unidos, vai acontecer justamente o contrário. Uhum. O real se desvaloriza perante o dólar. E aí o que acontece? Quando a gente olha a outra ponta, que são as importações, quando o real está desvalorizado, por conta dessa política cambial, as importações passam a ficar mais caras. E aí o dólar vai lá para cima, né? É porque justamente ele se desvalorizou. Uhum. O Brasil deixou de exportar, não é? Por conta desse tarifaço. O Brasil deixou de exportar. O que acontece? Você não tem mais aquela quantidade de dólares aqui. O dólar acabou se apreciando porque ficou escasso. O real perde valor frente ao dólar, se desvaloriza, não é? E aí o que acontece quando você vai importar? O câmbio era 5, agora é 7 reais. Então, meu amigo, você vai importar mais caro. O produto lá de fora vai chegar aqui no Brasil mais caro, porque o câmbio aumentou, o real se depreciou. E agora, o que acontece? Então, tem muitos produtos nossos que são importados. Exemplo, combustível. A gente não importa petróleo? Importamos petróleo. Uhum. A gente importa trigo. A gente importa... Você estava falando da mesa do trabalhador, que é o que na ponta o cara vai sentir. Trigo, combustível. Combustível está em tudo. Tudo que você hoje consome... combustível aumentando, todo o resto... Exatamente. Tudo que você consome, você tem um pedacinho ali, que é o frete, para transportar aquele produto, para chegar até a sua mesa. Entendeu? E aí o que acontece? O pessoal chama isso de inflação, aumento de preço. Eu posso até explicar para vocês e dizer que isso não é necessariamente inflação, mas vamos chamar de inflação, aumento de preço. Eita, o preço está muito alto. E aí o que acontece na política, na política monetária? O pessoal vai continuar com taxa de juros muito alta. As taxas de juros não vão baixar. Elas continuam, de fato, muito altas. Entendeu? E aí, o que é que vai acontecer depois disso? O custo da dívida vai aumentar cada vez mais, porque o Brasil hoje tem uma dívida que também está caminhando para ser impagável, uma dívida de 7 trilhões e meio de reais e tem juros que incidem sobre essa dívida. E aí o custo da dívida vai ficar maior. Por quê? Porque a taxa de juros permanece cada vez mais alta. Aí o investidor olha para o Brasil e diz assim, caramba, esse país não tem jeito. Eu não tenho confiança nesse país. Esse país gasta mais do que arrecada. Os juros são galopantes. Eu não vou colocar meu dinheiro daqui. Aí o que o investidor estrangeiro faz? Eu vou tirar meu dinheiro daqui. Aí quando tira, é dólares saindo daqui do Brasil. Aí o que acontece? O câmbio fica cada vez mais alto. É um ciclo insano. Ele não termina nunca. A não ser que alguém chegue lá, barre, tenha coragem e comece a travar esse ciclo. E aí, não sei se Rony vai... Eu queria só complementar uma coisinha. Ligado ainda ao que eu falei, porque a gente vive em um país, ligado ao que eu falei, de todo mundo tá falando sobre isso, a gente vive em um país em que, ao mesmo tempo que parece que teve um despertamento político desde o fenômeno Bolsonaro, mas ainda tem muita gente que acha que essas coisas não os atingem, entende? Por exemplo, em meio a muitas dessas pessoas que eu vejo falando, isso é lá fora, isso é dólar e eu recebo em dólar, entende? Tem até um meme de um cidadão que o camarada chega para ele e pergunta, combustível aumentou, e aí ele, todo dia chego aqui e peço para botar 20 reais e eles botam 20 reais. No dia que eu mandar botar 20 e ele disser que é 30, aí aumentou o combustível. Então, tipo, eu acho muito interessante esse tipo de oportunidade,
para que realmente essas pessoas elas entendam que todas essas falas, todas essas brigas, toda essa relutância do nosso presidente, em algum momento, por exemplo, se a gente for comparar alguns anos atrás, a gente ia no mercado com um valor X, comprava uma quantidade de produto. Hoje você entra com R$200 no mercado, pega 3 produtos e fica orando para os R$200 dar. Quando sobra 10 centavos, você fica, nossa, ainda deu. Pelo menos é uma realidade que... E aí o mercado diz assim, ó, posso ficar devendo 10 centavos porque eu não tenho troco? Não tem troco. E nem bala pode dar, que não existe nem bala de 10 centavos mais. Então, tipo, eu gostaria muito, sei que tu meio que complementasse numa linguagem mesmo para as pessoas entenderem o real impacto. Tipo, a empresa fechou. Eu trabalho com pessoas que, tipo, se não vender, não. O importante é que meu salário vai estar lá. As pessoas não entendem que, tipo, se as empresas quebram, eu vou sofrer. Se o meu patrão deixa de lucrar, eu vou ser prejudicado. Uma hora ou outra, eu vou ser o maior prejudicado. Porque você falou aí, da empresa, ela pode pegar o empresário, ele pode pegar o seu recurso e ir embora, por exemplo, nos Estados Unidos. O empregado, ele vai embora para onde? Ele vai ter que ficar, aí se acontece como aconteceu na Venezuela, ele vai ficar na pobreza, na miséria, vai ter que comer o seu cachorro, aí para quem tem um cachorro magricelo feito eu, tá ferrado, entende? Então, seria interessante as pessoas entenderem isso, até para ter esse despertamento, para as pessoas entenderem que o voto delas é importante, para elas não caírem mais na lábia do mentiroso que prometeu picanha. Hoje a gente não consegue nem comprar ovos. Eu passei esses dias, estava uma bandeja de ovos R$10 ali, eu acho que é mentira. Porque hoje a gente não consegue. Vocês têm noção da quantidade de empresas, de fornecedores que vendem seus produtos para essas empresas que exportam para os Estados Unidos? É muita gente. É muita empresa. É muita indústria. É uma cadeia monstruosa. E aí, esse pessoal que vende para essas empresas exportadoras, também eles compram produtos de outras tantas empresas. Milhares de empresas. Então, assim, a gente não tem a noção do efeito cumulativo de uma medida dessa. A gente não tem noção. A gente só vai sentir isso, na verdade, o afegão médio, vamos chamar assim, ou o brasileiro médio, ele só vai sentir isso quando ele perder o emprego dele. Ou quando ele chegar no supermercado e aquele item que ele comprava lá a R$10 agora está o dobro do preço. O exemplo do café, todo mundo... Café. Se escandalizou com o café. O café, o azeite. Então, o ovo. O cara, geralmente, ele entende quando ou ele é demitido da empresa, ou quando ele vai lá no supermercado, ou quando ele vai na bomba lá de gasolina, o cara tem uma motinha lá, pá. Quando chega lá na gasolina, opa, eu não consigo colocar mais 10 litros de gasolina, não. Agora, com aquele valor, só consigo colocar 6 litros. Opa, peraí. Aí, quando ele começa a ver que deixou de cortar na carne, agora está cortando no osso. No osso. Não é? A gente sabe. O rico não vai mudar muito a história dele, não. Se ele quiser, ele pega o dinheiro dele, pica a mula e vai para outro país. Classe média, o cara ainda se dá o luxo de vender um carro, de vender um apartamento, alguma coisinha assim. Aperta tal. O cinto um pouco. Aperta, deixa de viajar, não vai para restaurante. Mas e o pobre mesmo? O efeito é bem imediato no pobre, né? É imediato. Por quê? Você vai naquela comunidade aqui das Carolinas, chega lá nas Carolinas aqui em Candeias, o cara tem energia de graça, água de graça, internet de graça, tem tudo de graça. Tô quase indo morar lá, tá? Pois é. É a tendência. É a tendência. Esse governo ficar mais alguns anos, não é? Então, essas comunidades, de fato, vão ficar superpopulosas, superpovoadas, aliás. Então, o pessoal pega geralmente o quê? Aquele dinheiro que eles recebem não é de uma
de um bico que fazem, ou do salário mínimo que eles recebem, de alguma empresa que trabalham, eles gastam tudo com alimentação, com feira. E aí eles começam a cortar isso aí. Entendeu? Então, esse pessoal, de fato, tem que entender que essas coisas que acontecem lá fora têm impacto, sim, nas nossas vidas. Tem impacto, sim. Se esse tarifaço ele for adiante, o que vai acontecer com o nosso câmbio, a nossa moeda vai ficar cada vez mais desvalorizada e aí as nossas importações vão ficar muito caras e isso vai ser repassado para o consumidor. Porque as empresas repassam os preços para o consumidor. Que é o normal, né? É lógico. Senão o cara quebra, vai trabalhar no prejuízo, é pior, vai demitir 500 funcionários da empresa dele. Quando o Rony perguntou sobre essa questão mais prática, digamos assim, e realmente a gente percebe que as pessoas, né, o senso comum, na verdade, pessoas até mais simples, que não acompanham política, não acompanham economia e etc., elas acham que enquanto não afetarem, né, a vida delas, isso não tem problema, né? E eu lembro muito da época do impeachment de Dilma, né, em 2016, que eu vi muita gente sendo demitida, né? As empresas fazendo todo o esforço para poder se ajustar e tal. E aí, na época, né, antes disso acontecer, o sentimento era semelhante, né? Muita gente até achava ruim, achou ruim porque Dilma saiu. Né? É óbvio que a gente sabe que o processo de impeachment não é algo legal, né? No sentido de ser prazeroso, etc. e tal, né? Traz algumas situações críticas, delicadas, né? Para o país. Mas eu lembrei muito disso. Vocês falando aí, eu comecei a lembrar, né? Porque as pessoas começaram a abrir os olhos, se é que essas pessoas abriram os olhos, né? A gente espera que sim. E o objetivo desse podcast é também para isso, né? Para poder alertar as pessoas sobre essas questões. Então, o que é que acontece? Realmente, né? Eu acho que o recado é importante, a gente poder falar isso para as pessoas, para que as pessoas entendam e lembrem, né, de coisas que já aconteceram e que não é algo que está longe delas. Mas vamos lá, Si. Ainda seguindo aí nesse assunto, para quem é pior? Ou vai atingir mais quem? O brasileiro ou o americano? Porque vamos lá. Trump estabelece, como a gente está dentro desse pressuposto aí, considerando que a tarifa pode ser, né, realmente aplicada, né? Isso vai trazer também alta de preços para os americanos, correto? Vai, correto. E, consequentemente, para os brasileiros. Aí eu queria fazer duas colocações aqui, duas perguntas para você comentar. Primeiro, vai ser ruim para os dois? Vai ser pior para alguém, para outra pessoa, para o americano ou simplesmente para o brasileiro? Para quem vai ser, digamos assim, a pancada vai ser maior em quem? E a outra pergunta é, será que, falando do Brasil, né, que é o que nos interessa, vai existir em algum momento algo que vá trazer um pequeno benefício? Fred, vê só. Quem vai se dar pior nessa história? A gente não sabe. Na verdade, é lógico, todo mundo, no final das contas, vai se dar mal. É ruim para todo mundo. É lógico. É ruim para o brasileiro, porque vai perder seu emprego e vai comprar produtos mais caros. É ruim para o americano, porque quem, por exemplo, quiser comprar alguma coisa com essa tarifa de 50%, vai acabar comprando mais caro. Uhum. Esse preço, esse aumento de custo vai ser repassado até o consumidor final, não é? Se o negócio for inviável, o americano não vai mais recorrer aos produtos brasileiros. Ele vai, por exemplo, comprar num mercado interno que é mais caro também. Se ele está importando aquele produto, é porque é mais vantagem para ele trazer de fora do que comprar internamente. Sim.
Se houver mercado interno para isso, ele vai comprar no mercado interno mais caro. Agora, se não tiver mercado interno, ele vai ter que comprar de uma outra empresa lá fora, em um outro país. E provavelmente ele vai comprar também mais caro. E aí ele vai usar a tática, a orientação do Lula, né? Se tá caro, não compra. Exatamente. Se tá caro, não compra. Eu acho que essa lógica é só Lula mesmo que acredita nessa lógica. É porque ele só vive bêbado, né? Na verdade. É verdade. Então, é aquele negócio. Espero que realmente isso não aconteça, que esse tarifaço ele não vá adiante, mas o mercado americano ele é muito mais pujante que o mercado brasileiro. Eles têm uma probabilidade muito maior de se reinventarem. Uhum. É muito menos burocracia, é menos regulação. Olhando por esse prisma, eu diria que, em se dando mal o americano, ele tem uma chance muito maior de se reerguer muito mais rapidamente que o brasileiro. Ele tem saídas. Tem mais saídas. Ele tem mais escape. Ele tem mais condições para se reerguer, de encontrar outras oportunidades. O mercado brasileiro ainda é muito fechado. Tem muitas travas, muitos regulamentos. Então, realmente, muito lobby. Empreender no Brasil, na verdade, é um verdadeiro inferno. Cara, tem que ser um herói para empreender. Eu me lembro, acredito que há uns 2 anos atrás, quando a empresa onde eu gerencio, a gente estava saindo do Simples Nacional para o Lucro Real, eu quase enlouqueço, porque tem contadores que não sabem fazer o procedimento. É algo muito burocrático mesmo. E para empresas que não têm costume, é por isso que às vezes se faz um trabalho muito minucioso com a empresa do Simples Nacional durante anos para ela poder se encaixar no Lucro Real, porque se a pessoa for e der um vacilo, a chance de quebrar, se a empresa não for uma empresa muito lucrativa, a chance de quebrar é muito grande. É muito complicado empreender no Brasil, é muito burocrático. A pessoa realmente tem que querer, tem que ter fôlego. E você sabe por que chamam de lucro real? Tem 2 histórias, mas elas não são excludentes. Que no Brasil você falou Simples, empresas do Simples, é um regime de tributação menos oneroso para a empresa, tem um lucro presumido e tem um lucro real. Desses 3 regimes, o mais complexo é esse que ele acabou de falar, que é o lucro real. Disparado. E tem 2 historinhas para esse nome. Primeiro, é porque o lucro real é, de fato, aquele lucro que a empresa teve. Do lucro que a empresa teve. Lucro mesmo. Por isso, real, certo? Mas tem um outro significado. Real, de família real, de Estado, ou seja, é o lucro que você vai destinar justamente uma parcela daquele lucro que vai ser destinada ao seu senhor, ao Estado, à família real. É o que você deve entregar para ele, porque ele confisca uma parte desse lucro. Por isso que os libertários vão dizer que imposto é roubo. Nesse sentido, você vai ter que concordar, porque o cara, de maneira compulsória, não é coercitiva, compulsoriamente, a empresa lá, o empreendedor, ele vai ter que entregar uma parcela daquela riqueza que foi gerada para o Estado, entendeu? Por isso, lucro real. Obrigatoriamente mesmo, porque até pessoas que tentam não pagar, uma hora eles caem numa chamada malha fina e eles têm que pagar forçado. Então, tipo, não tem escapatória. Não tem escapatória. E quando ele te dá uma outra opção, é bem engraçado. Quando o Estado te dá outra opção, você não quer real, então venha pelo presumido. Aí olha a casca de banana aí. Quando o cara vai no presumido, o nome já diz. O Estado presume que você está nadando abraçadas. E aí ele aplica justamente uma alíquota ali maior, no final das contas, de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, além de
contribuições como PIS e COFINS, e aí, basicamente, é o Estado dizendo assim, olha, se você não quer esse rigor, essa complexidade, e não quer que eu te fiscalize, vá para o presumido. Mas no presumido está cilada. Ele presume que você está rico, só dá lucro. Mas essa não é a realidade das empresas brasileiras. As empresas brasileiras, muitas delas operam no vermelho. Essa é a pura verdade. O cara tem insônia quando ele está chegando o dia de pagar a folha de pagamento. Não é? E aí, o cara é altamente tributado no lucro presumido. E aí, quando ele não tem, de fato, alguém que possa assessorá-lo muito bem nessa questão, ele acaba pagando muito imposto. E só para não me esquecer, o Estado é tão safado, e eu não vou aliviar, o Estado é muito safado. O Estado é a maior organização criminosa que existe hoje. É o Estado. É o nosso maior inimigo, é o Estado de fato. E aí, ele se personifica como um leão na época do imposto de renda. Para quê? Para que você, Fred, para que você, Ronei, tenha medo dele. O leão é o rei da selva, não é? É o animal mais forte de todos. Então, a Receita Federal se personifica, não é, como um leão, para que você, de fato, fique amedrontado e dê tudo para ele. E é o que acontece, né? O único leão fraco que eu conheço é o do esporte, né? Que já Esse, cara, a gente tem que falar mais do esporte. Só um parênteses, bora falar mal do esporte aqui um pouquinho? O esporte, na verdade, nem o camarada que é crente, ele nem deveria ser do esporte, né? Ele deveria ser do Santa Cruz. Bom. Não é. O esporte tem uma crise muito grande de identidade, Fred. Aquele hino do esporte, casar, aquele hino, na verdade, é um plágio do Vasco, do hino do Vasco. Sim. Aquele hino ali. Mas os rubro-negros dizem que já é o Vasco que plagiou ele. Não. Aquele é um plágio do hino do Vasco. Outro ponto. Você vê, ó, o esporte, o nome dele não deveria ser esporte. Deveria ser Recife. Todo clube, perceba, todo clube que começa assim, esporte, clube, não sei o quê. Curitiba. O nome é Curitiba. Isso. Esporte, clube... Corinthians. É Corinthians. Aí só o esporte clube do Recife, esporte. Outra coisa, eles não são rubro-negros. São não, né? Eles são tricolor. Tem 3 cores lá, não. São 3. Preto, vermelho e amarelo. E amarelo. O esporte tem uma crise de identidade muito grande. E o esporte parece estar fazendo a pior campanha, não é? Eu acho que a última vez que o esporte ganhou, parece que foi em março, no Campeonato Pernambucano, alguma coisa assim. Esporte, venha para o novo. Se filie ao novo. E você vai sair dessa condição precária que você se encontra hoje. Tem espaço para você. Aqui a gente abraça você, esporte. Venha para cá. Sim, continuando aqui, esse bate-papo que eu acho que tá bem legal, eu acho que tá bem esclarecedor, né? Descontraído aí, a gente vai conseguir esclarecer muita coisa. A gente tem que falar de Janja, viu, ainda hoje. Também, né? Vamos lá. Eu vi algumas pessoas falando que o Trump está blefando. Certo. Que isso aí ele é tido até na América como um arregão, ele tá só... aquela ideia de o cachorro que late não morde, ele tá fazendo esse barulho, ele quer mídia e tal, até porque se essa tarifa realmente acontecer, né, isso seria ruim até para ele em termos políticos, porque acho que ano que vem tem eleições no Congresso americano, e aí isso poderia pegar mal para ele e perder, se ele perder, né, cadeiras ali, ele vai ter dificuldade para aprovar, governar e tal, enfim. É isso mesmo? Olha só, Trump, ele é um mestre na arte de negociação. Inclusive, tem um livro sobre isso. Vocês viram um blefe durante a guerra agora do Irã e Israel? Não. Ele disse assim, ó, olha o blefe dele. Daqui a, se eu não me engano, 14 dias... Daqui a 14 dias eu vou dar uma resposta acerca da entrada dos Estados Unidos na guerra. Meu amigo, eu acho que depois de 4, 5 dias, aquele avião lá, que nenhum radar consegue interceptá-lo,
foi lá, mandou uns mísseis lá, aqueles mísseis que entram na Terra para atingir os bunkers lá dentro, no subterrâneo. Acabou ali 3 usinas nucleares ali no Irã. Pá de cal. Rapaz, um cara com um blefe desse, meu amigo, é para temer. É pro cara ter medo. Eu acho que Lula deveria, inclusive, observar bem essa história, não é? Então, na estratégia ali de negociar com o inimigo, esse blefe dele é justamente para enganar o inimigo, não é? Eu não acho que ele seja um arregão. Pelo contrário, o gordinho atômico da Coreia do Norte, no primeiro mandato de Trump, acabou, no final das contas, comendo na mão dele. Ficou quietinho. A turma até cogitou Trump ganhar o Prêmio Nobel da Paz, não sei o quê. Como não estão cogitando agora? Isso. Ele ganhar não é, o Prêmio Nobel da Paz? Então, eu não subestimaria Trump dessa maneira, não. Mas de jeito nenhum. Até porque ele teve aquela questão toda, né, da tentativa de reeleição dele, né? Ele passou um período aí afastado, mas tinha governado os Estados Unidos já, né? E aí, certamente, ele se preparou, se preparou mais ainda, né? Estudou o cenário geopolítico mais ainda, né? As questões econômicas, a situação, como quem diz assim, ó, eu vou voltar e quando eu voltar o bicho vai pegar, né? Me parece que é algo por esse caminho, né? Ele aprendeu que para duelar com o sistema, com esse establishment, ele precisava agir de uma maneira diferente. Não é muito bem assim, jogar dentro das 4 linhas. Tem que ter mais alguma coisa. Olavo de Carvalho, ele dizia assim, foi uma orientação que ele deu na época para os conservadores. Ou nós acabamos com os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles vão acabar conosco pelos crimes que nós não cometemos. Então, Trump, ele viu no primeiro mandato dele que ele não estava lidando com pessoas normais. É um sistema bruto. É um poder global. Entendeu? É uma conjunção ali de poderes. Você tem ali os globalistas de um lado, você tem os comunistas do outro, você tem os muçulmanos, os islâmicos. Então ali você tem esses poderes aí que querem, de fato, dominar o mundo. Eles são conquistadores. Eles têm esse desejo ardente, não é? Inclusive, isso já foi escancarado, tem vários documentos, livros, entrevistas, pessoas que falam justamente sobre isso. Então, Trump agora, ele sabe com quem está lidando. Então, ele precisa ser muito mais rigoroso, realmente. Não pode baixar a cabeça para esse pessoal, não pode subestimar. É isso, pronto. É isso que eu estava querendo falar no final das contas. Ele não pode subestimar a capacidade que essas pessoas têm de fazer o mal. Teria sido esse um erro, uma falha de Bolsonaro? Sim. Certamente. Eu acho que esse foi um dos erros na época de Bolsonaro. Que o discurso dele era muito, tô jogando as 4 linhas e tal, vou continuar jogando, só que os caras não jogam nas 4 linhas. Não jogam. Né? Eles não jogam. E aí Todos os dias eles não jogam. É um jogo desproporcional, né? Totalmente desproporcional. A frase do Olavo que o CIEI citou tá bem escancarada na vida do Bolsonaro hoje, hein? Sim. Então, querendo que ele pague pelos crimes que ele não cometeu. Isso. Ele quis agir de uma forma correta, ele quis ser um governante mais pacato e ele se prejudicou por isso. E a gente sabe que, historicamente falando, todos os grandes governantes, e eu não vou falar aqui só de governantes justos, também governantes injustos, grandes governantes que foram e realmente fizeram alguma coisa, eles precisam ter braço de ferro. Quem governa tem que ter braço de ferro. Quem governa não pode ficar perguntando muito se pode fazer isso. Não é que a pessoa vai agir com ilegalidade, mas a pessoa precisa entender que ele está numa posição
que ele precisa, às vezes, correr riscos. Ele não pode, de jeito nenhum. Eu acredito que Bolsonaro é um exemplo muito claro disso. O governante, ele precisa agir na legalidade, ele precisa agir com justiça, mas ele precisa correr riscos. É a ideia de como se ele fosse assim, ele precisa ser firme e estrategista. Né? Exatamente. Porque eu acredito que a melhor definição para mim de líder é essa. É o cara que corre o risco. Eu tenho um grupo de pessoas, todos têm um potencial em fazer algo, mas um se levanta e corre o risco. E vai lá e governa as outras pessoas, porque ele quis correr o risco, entende? Então, quando eu tenho um governante que não corre risco, por exemplo, a gente teve lá o caso do Sérgio Moro, que disse que não queria manchar a biografia dele. Uma pessoa que tem uma postura dessa, ele não deve ser um governante. Porque ele só pensa nele mesmo. Quem só pensa em si mesmo não deve governar. Quem se propõe a governar, ele tem que estar disposto a arriscar sua vida. Ele tem que estar disposto a ser preso, ele tem que estar disposto a ser acusado injustamente, entende? Então, a partir do momento que a pessoa fica muito querendo, eu não vou por esse caminho porque vão dizer que eu estou fazendo isso, vão me acusar disso, ele já está fadado ao fracasso. Com certeza. Com certeza, concordo. Um exemplo muito claro disso para mim foi o que aconteceu na Argentina, por exemplo. Quando Macri assumiu o poder na Argentina, na época. E aí ele não foi um cara rigoroso, enérgico quanto à política fiscal. E aí quando eu falo política fiscal, é justamente gastos do governo e a sua arrecadação. Ele não foi um cara rigoroso, quis fazer um negócio muito gradual, não é? E aí o que aconteceu? Esse cara foi destituído, perdeu. Ele saiu. E aí volta quem? A turma dos Kirchner ao poder. E aí os Kirchner afundam mais ainda. Eles voltaram ao poder através daquela... Eu sabia que eu esqueci o nome do cara, de novo. Eu acho que é Fernandes o nome dele. O presidente... Fernandes, né? Álvares Fernandes. Álvares Fernandes, eu acho, O presidente antigo da Argentina, o predecessor de Milei. Então, o cara afunda a Argentina, principalmente na pandemia. A população da Argentina chegando a mais de 40% de pobreza. O pessoal já comendo no lixo, entendeu? E aí, dessa mazela, dessa desgraça que surge um antagonista, que é o Milei. E aí você percebe o posicionamento de Milei muito diferente do posicionamento de Macri. Cara, muito mais enérgico, muito mais incisivo, firme, né? Agressivo, firme. A gente precisava realmente disso. É lógico que aqui no Brasil a gente não conta com o apoio da mídia. Porque essa mídia nossa, marrom ou mídia mainstream, que o pessoal fala, é uma mídia totalmente enviesada à esquerda. Ela vai assassinar a reputação dia e noite de todo aquele que se opor. Que tiver à direita, eles inclusive chamam o pessoal que está à direita de extremistas, não é? De extrema direita, é aquele negócio. Mas o cara realmente, como o Ronei falou, foi uma fala muito feliz, ele tem que assumir riscos. Ele tem que estar disposto, de fato, a morrer. Eu até acho, sinceramente falando, que Bolsonaro está disposto, de fato, a morrer. Até acho. Eu vejo realmente sinceridade, muita sinceridade na fala dele. Mas eu acho que está faltando no Brasil a utilização de um expediente chamado desobediência civil, Ronei. Perfeito. Desobediência civil. Como é que cai um ditador feito Alexandre de Moraes? Bastava a Polícia Federal se insurgir contra, não obedecer a ordens abusivas desse ditador. Ponto. Mas o pessoal tem rabo preso, porque se insurgir contra Alexandre de Moraes, vai perder o emprego, vai ser exonerado, aquela confusão toda, o cara não vai ter renda, o pessoal fica na mão. A gente precisa mais do que nunca de homens corajosos que possam abrir mão da sua vida, da sua liberdade, do seu emprego em nome da verdade. E aí, você age em desobediência civil. Se você está falando que isso é sair das quatro linhas, sim, a desobediência civil permite você sair das quatro linhas porque é imoral você obedecer a leis injustas.
É imoral. Eu não estou dizendo que a gente vai criar um clima de anarquia no país. Não, não é isso não. Mas a desobediência civil é um expediente justamente feito para isso. Se um grupo de policiais federais, hoje no Brasil, um grupo, começar a se insurgir contra esses desmandos, acabou-se. Vocês iam ver esse todo-poderoso aí que se acha o próprio Deus cair igual uma folha de papel. Mas o problema maior é justamente que o sistema ele já se guarda para isso. Por exemplo, um camarada que ele tem todos os benefícios do Estado, que é o concursado, o camarada que ele é um concursado, é um policial federal, ou um policial militar, um policial civil, ele não vai querer perder os benefícios. A grande maioria não vai querer lutar pela justiça, porque ele está ali sendo beneficiado por aquilo. Por exemplo, na Revolução Russa, uma coisa que foi feita de forma muito pesada foi colocar pessoas em cargos para que essas pessoas apoiassem aqueles que estavam assumindo o poder. Os bolcheviques. Entende? Então isso é uma estratégia. A gente tem muito concursado. A gente tem muita gente que se beneficia desse sistema. Tem a estabilidade, né? A estabilidade, o salário. Porque o camarada, ele trabalha como concursado, se ele for trabalhar numa empresa privada na mesma função, ele vai ganhar menos. Então, o sistema já leva... já se resguarda para isso. Ele já se resguarda. Isso já é algo... uma prática antiga, entende? É uma rede de proteção. Exatamente. Então, o camarada que ele pensa só em si mesmo, um delegado federal, por exemplo, que recebe lá um seu salário alto, que tem lá seus benefícios, que não precisa se preocupar com nada. Fora o status, né? Fora o status. Fora o status. Se vir uma pandemia, ele não precisa se preocupar. Se vir para ele ser atingido, tem que ser uma coisa muito, muito grave mesmo. Então, ele não vai querer lutar. Para a gente realmente ter um apoio de uma massa, esse apoio teria que vir ou de baixo, e eu não estou falando aqui dos proletários se juntarem. Esse apoio teria que vir ou de baixo, ou realmente a gente propagar uma mensagem que faça as pessoas entenderem que há algo maior. A gente lembra a gente estava falando aqui do impeachment de Dilma, e uma coisa que eu lembro muito bem, vocês vão lembrar também, é o porquê que Dilma vai ser impeachmentada. Pela minha família, pelo meu não sei o quê, pelo meu... Ninguém assinou o impeachment de Dilma porque eu quero um Brasil melhor. Era em nome sempre de alguém. De alguém, da minha família, do meu não sei o quê, do meu... Esse é o nosso país. Nós estamos nessa situação por conta disso, porque cada um olha para o seu nariz, o camarada chega e entra... Na política, por exemplo, Deus queira que nós, do Novo, continuemos com essa postura de querer realmente agir com justiça, mas a gente sabe que, na grande maioria, muita gente entra até com boas intenções e chega lá e é seduzido por todo aquele ambiente, vê que todo mundo já faz, vê que não vai conseguir fazer muita chuva e acaba se vendendo. A gente precisa realmente se despertar para lutar por algo maior, lutar por algo que transcenda até a nossa realidade. Não, e aí só para enfatizar, né, o que a gente disse no início. Esse é o papel do podcast do Novo, né, do NovoCast, para poder trazer a consciência às pessoas, para que elas não se vendam, né? Para que elas entendam a seriedade da coisa, né? A importância de conhecer, de saber que isso é algo que envolve diretamente a vida delas. Ô Fred, né? Eu falo assim, eu sou cristão, certo? E no Partido Novo, eu escolhi o Novo, e eu digo também que o Novo me escolheu. O Novo, ele tem um senso de missão muito forte. É um partido regido por princípios, por valores. E esses princípios são muito aderentes àquilo que eu acredito. A minha regra de fé e prática. Não é? E a gente precisa mais do que nunca de homens realmente corajosos.
dispostos a morrer em nome da verdade. E quando eu digo verdade, eu estou falando do próprio Cristo. Porque Cristo é a personificação da verdade. Ele não disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. Ele é a personificação da verdade. Então, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a perder seu emprego, a perder sua liberdade, a perder até a sua vida, em nome da verdade. Porque perder a sua vida, a sua liberdade, o seu emprego em nome da verdade é lucro. É lucro. Com certeza. Se a gente tiver mais pessoas assim, a gente muda essa realidade. Eu não tenho dúvida. Mas as pessoas estão tudo aí, tudo de rabo preso, não é? Elas não querem perder a sua bolacha, entendeu? Aí você coloca aí na conta essa cultura nossa estatista, de depender do Estado, de depender do pai, Estado provedor, o cara só depende daquilo ali, acabou-se. E se o cara sai dali, não sabe fazer mais nada na vida, aí o cara acaba ali, o cara não é firme também, acaba vendendo a mãe. Ele vende a mãe. Vira um escravo. Ele vira um escravo, ele vende a mãe, se for preciso, entendeu? Para poder não perder aquilo que ele tem. É verdade. A gente teve há pouco um pronunciamento do Lula, né? E hoje, quinta-feira, então, 17 de julho, essa questão da carta foi semana passada, né? Eu acho que ontem fez 8 dias, se não me falha a memória, que o Trump enviou a carta, os Estados Unidos enviaram a carta para o Brasil. E aí, só para a gente fechar e avançar aqui, a carta, de acordo com o que a mídia divulgou, trazia alguns outros elementos, né? Falava sobre Bolsonaro, sobre perseguição política e etc. e tal. E aí a gente sabe que nessa situação aí não tem apenas o envolvimento do Lula, né? Como líder da nação, como, digamos assim, um personagem principal nessa problemática. A gente tem o judiciário, né? Por exemplo, com relação a isso. E aí eu lembro que eu estava vendo uma entrevista do Aldo Rebelo, né, o ex-ministro da Defesa, que é um comunista também. Sim. Por mais que muita gente achou importante o posicionamento dele com relação ao Alexandre de Moraes, né, porque o Alexandre falou de uma maneira com ele e ele rebateu e tal, e foi ameaçado até de prisão e etc. E às vezes as pessoas esquecem o lado que o cara é, né? Eu acho que foi importante porque ele, como um comunista, como o próprio Alexandre de Moraes também, né, vende essa ideia de elogiar esse sistema, essa ideologia, viu que é algo que, quando a coisa aperta, digamos assim, pega qualquer um, né? Ele pode até estar protegendo os seus, aqueles que realmente estão juntos ali, mas se alguém daqueles se insurgir, por mais que seja uma simples palavra, o outro que está, né, numa posição de poder vai dizer, ó, fica pianinho aí, porque senão vai dar ruim para você, né? Então, o Aldo Rebelo dizia que, nessa entrevista, que essa questão toda da carta e tal, era apenas como se fosse um teatro, né, de Donald Trump, e o interesse dele é simplesmente econômico e tal, isso, ele citou fatos históricos com relação aos Estados Unidos, etc. e tal. Aí eu pergunto, na tua opinião, o que é que há de verdade nesses outros elementos que são citados? Porque, por exemplo, ele fala sobre... alguma coisa você já respondeu no início, né? Mas ele fala sobre a questão da perseguição a Bolsonaro, e aí fala sobre essa questão da liberdade de imprensa e etc e tal. Até porque tem um episódio aí, né, que envolve diretamente o nosso judiciário, porque foram as multas aplicadas, as interdições de conta, derrubada de perfis, de gente com cidadania americana e etc e tal. Então, na tua análise, o que é que tem isso realmente é um conjunto de coisas, não é uma coisa simplesmente comercial, no aspecto econômico, né? Mas existem também essas questões ideológicas e tal que também estão envolvidas nisso, né? Ou não? Sim. Eu vou começar falando sobre o que não é. Tá. O que não é. Por mais que os Estados Unidos digam
que uma das causas tenha sido o déficit comercial que os Estados Unidos têm em relação ao Brasil, na prática não é o que acontece. Certo. Na prática, hoje, nas transações entre Estados Unidos e Brasil, os Estados Unidos têm superávit comercial. Os Estados Unidos exportam mais para o Brasil do que o contrário, certo? Então, não é o problema de balança comercial. Esse ponto está descartado. O que é? Vou começar falando sobre a dívida, novamente, volto à questão da dívida americana. Isso. Uma maneira dos Estados Unidos angariarem recursos para poder pagar aí um pouco dessa dívida. Outro ponto também. Quando eles colocam a culpa nos censores, nessa questão aí das empresas americanas que sofreram retaliações por parte do judiciário brasileiro, penalidades, tudo mais, os Estados Unidos estão dando um sinal, um recado ao mundo. Nós estamos lutando por um mundo livre. E os Estados Unidos são o baluarte desse mundo livre. Os Estados Unidos não deixam de ser ainda um oásis, um refúgio, onde a gente pode encontrar liberdade. Eles não deixaram de ser esse refúgio. E para as transações econômicas, é importante que os outros países também sejam livres, façam parte desse mundo livre. Porque essas transações comerciais, essas questões econômicas acontecem com uma facilidade muito grande. Já foi mais do que provado, já foi confirmado pela experiência humana que quanto mais liberdade, mais prosperidade. É só você pegar ali no final do século XVIII, não é? Revolução Industrial, entrando no século XIX, você vai perceber que vários países do Ocidente experimentaram um nível de prosperidade material que nunca antes foi visto. Os Estados Unidos são um exemplo disso, são um resultado disso. Então, da mesma maneira que Donald Trump quis que essa é a pura verdade, ele não vai falar isso porque ele não é burro. Enquanto Lula é burro por ter falado mal do dólar na frente de todo mundo, falado mal de Donald Trump. Lula, você é um burro, você é um ignorante, você é um acéfalo, você é um apedeuta, você é um chechelento. Mas é porque ele vive bêbado. Tem que dar um desconto. Seu bêbado. E você está sendo traído por Janja, com Macron. A gente vai começar o podcast já sendo cancelado. Então eu perdi até o que eu estava dizendo, perdi até o raciocínio nessa hora. A questão hora. lá da carta e tal, os motivos reais. E da mesma forma que ele fez... Donald Trump não vai ser burro pra... porque da mesma forma que ele, por exemplo, ele não disse quais eram os reais motivos para fazer justamente essa ofensiva contra o Irã, através de Israel. Na verdade, o grande objetivo dos Estados Unidos era derrubar o regime dos ayatolás. É lógico. Uma lei infernal daquela, a lei da Sharia, entendeu? Que ninguém aguenta, ninguém suporta. Pessoal saindo do Oriente Médio para o Ocidente atrás de vida, atrás de liberdade. Então, esse regime que é altamente iníquo, perverso, pernicioso, é preciso de fato cair. E Trump estava justamente visando a substituição desse regime dos ayatolás pelo regime monárquico da família real iraniana. Sim. Então, isso de fato traz mais segurança, não somente para Israel, que está ali naquele furdunço ali, mas traz mais segurança para o mundo, na verdade. Entendeu? É a mesma estratégia que o presidente americano Woodrow Wilson adotou quando quis exportar a democracia para o mundo. Porque na cabeça dele, a democracia é o regime de governo mais pacífico. Entendeu? Onde você pode haver substituições de chefe de Estado com uma certa facilidade, sem a violência, por exemplo, de uma Revolução Francesa, que foi uma revolução, você sabe muito bem, altamente violenta. Quantas e quantas pessoas morreram numa Revolução Francesa? Então, na cabeça de Woodrow Wilson, presidente até americano... os próprios revolucionários, né?
Exatamente. A coisa foi tão violenta que saiu do controle. Exatamente. Então, essa já é uma estratégia um pouco antiga dos Estados Unidos, entendeu? Certo. Por conta dessa proeminência que os Estados Unidos têm hoje no mundo. Tá, perfeito. Para a gente caminhar aqui para ir finalizando, eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, o que é que dá para fazer? A gente como trabalhador, o Ronei citou lá, né, no início a questão do pai de família, do cidadão de bem, que trabalha e tal, que talvez ainda esteja meio alienado a tudo isso, né? Vamos admitir que a tarifa seja realmente aplicada e dure aí um tempo. O que é que você diria que daria para fazer? Quais seriam os conselhos de você como um economista, um consultor financeiro, para, sobretudo, as pessoas mais simples, né? Como é que elas devem se comportar? Que tipo de coisa elas devem se preocupar? O que é que eles deveriam fazer na prática? Quais medidas, digamos assim, cautelares eles deveriam ter para... Não é que não vá sofrer o impacto, né? Mas poder, digamos assim, sobreviver, minimizar, mitigar toda essa situação. O que é que você diria para esse pessoal? Rapaz, uma pergunta muito boa mesmo e muito perturbadora, na verdade, porque o que deve ser feito diante de um cenário de guerra desse não é uma resposta tão simples, mas, em primeiro lugar, se apegar a Deus, orar muito a Deus, pedir para que Deus proteja a sua família, dê condições a você para proteger a sua família, para prover a sua família. Entender que tudo está no controle de Deus, absolutamente tudo, e que sempre Deus, a despeito das circunstâncias, vai reservar uma porção da graça dele como escape. Certo. Segundo ponto, você seja um chefe de família, e aqui um recado direto aos homens. Ser um chefe de família diligente, um chefe de família protetor, que ama a esposa, ama os filhos, e amar aqui não tem nada a ver com sentimento, não. Amar aqui é no sentido de fazer o que é certo, fazer o que deve ser feito. É por isso que se diz, né, que o amor é aquilo que o amor faz. Não necessariamente o que ele diz, mas é o que ele faz. O verdadeiro significado de amor. Terceiro, economicamente falando, não dependam de uma única fonte de renda. Procure diversificar, procure pulverizar, ter algumas fontes. Todos nós, graças a Deus, fomos dotados de dons e talentos. A gente consegue fazer muitas coisas. A gente pode dar uma aula aqui, pode vender alguma coisa aqui no Mercado Livre. Tem tantas ferramentas, tantos recursos que a gente pode se valer para poder diversificar. E a internet é bem rica, né? Esse mundo digital, né? Muito, muito, muito. Hoje você faz um vídeo no Instagram, aqui pega um celular aqui, grava um vídeo, de repente isso viraliza, tal, você resolve a dor, o problema de uma pessoa, de repente você está já auferindo ali um dividendo por conta disso. Uhum. Então, é buscar não ser refém de uma única fonte, de fato, de renda. Você investir o pouco que tem, não é? O pouco que tem, isso pode ser feito. Nunca subestimem o poder dos juros compostos e nunca subestimem o fazer coisas muito pequenas, mas todos os dias. Eita, eu só ganho um salário mínimo, tal. Meu irmão, pega ali 5, 10 reais e tu vai começar a juntar, começa a pegar gosto, aí daqui a pouco, no outro mês, tu já bota mais 15 reais, aí tu faz um bico, aí consegue botar mais 50 e tal, e daqui a pouco você ali tá com uns bitcoins, invista em Bitcoin, compre ativos defensivos como ouro, por exemplo,
que nesses períodos de crise eles atingem máximas históricas, se valorizam pra caramba, entendeu? Então, procurar maneiras de se defender. Cuidar do corpo, evidentemente, fazer boas leituras, ler o que presta, para não ser alguém descolado da realidade, estudar bastante, ler os clássicos, não é? E sempre, em última instância, ali ter em mente algum outro país que possa abrigar a sua família, ser um refúgio para você, não é? A gente vê histórias de lugares que passaram por fome, falta de chuva, né? Falta de água e tal. E aí as pessoas acabam fazendo, não é? Se dedicando a processos migratórios para poder sobreviver. Isso. Entendeu? Tem gente que tá procurando aí a Argentina já. A Argentina tá aí do lado. Uruguai. Rapaz, quem diria, né? Que a gente ia ter inveja dos argentinos. Como é bom ter um presidente, Fred. Como é bom ter um presidente feito Milei, não é? Muda tudo, né? Muda tudo. A aprovação dele tá lá em cima, parece. Inflação caindo. Inclusive, ele é da mesma escola de economia que você, né? É a mesma. Ele é da Escola Austríaca de Economia. O primeiro presidente libertário do mundo. Eu não sou libertário, mas ele é. Libertário é aquele que defende o fim do Estado, né? Eu acho que o Estado deve ser muito pequeno, enxuto e se ocupar com poucas coisas, como Forças Armadas, atividade judicial e de polícia. Mas Milei, ele é libertário e ele tem feito um trabalho assim maravilhoso lá na Argentina e é digno assim de dar orgulho no bom sentido da palavra para nós. É verdade. O último ponto que eu queria levantar é o seguinte: a gente tem próximo ano um ano eleitoral, né? E aí a gente vive numa guerra de narrativas. A gente teve, como a gente falou agora há pouco, né? O pronunciamento do Lula. Sim. Sobre a situação, né? E aí aquele velho discurso agora de soberania, de defender a soberania, de nacionalismo e etc e tal. Lula que está, na verdade, né, em queda livre nas pesquisas e tal, de aprovação e etc. Mas ele, obviamente, como uma raposa velha, quer se aproveitar do momento para dizer assim, ó, eu estou aqui, vocês precisam de mim, vocês precisam do Estado, como ele falou, por exemplo, na pandemia, né, que chegou a falar aquela aberração, dizendo que ainda bem que a natureza criou o coronavírus para que as pessoas entendessem a importância do Estado, né? Então, e não foi nem cancelado por isso, nem nada. As pessoas acharam que era um discurso normal. Imagina se Bolsonaro tivesse falado isso, hein? Tinha sido fuzilado em praça pública. As críticas seriam altamente desproporcionais, né? Porque já eram por coisa pequena, imagina isso. E aí o que acontece? A minha pergunta é, a gente tem um ano eleitoral, né? Aí, pela frente. Eu acho que a questão de... A gente até conversa alguma coisa sobre isso, já conversou na verdade. O impeachment para Lula não teria mais sentido, né? Até porque é um processo que demora e ele já está terminando o mandato, então eu acho que o time já passou, né? Mas a pergunta é... Eu acho que já passou mesmo. Aí o que acontece? A pergunta que fica, queria ouvir a opinião de vocês, quem está se favorecendo com essa situação mais, ou quem está se prejudicando pensando justamente nas eleições do próximo ano? Mesmo que o Bolsonaro continue inelegível, ou que seja preso, ou aconteça, enfim, a gente espera que não, mas se isso acontecer, quem vai conseguir sair fortalecido disso, né? Isso dependeria de quê, na visão de vocês? O que é que tu acha, Ronei? Diz aí. Eu acho que o maior problema para nós, conservadores de direita, nós não somos muito unidos. A esquerda, você falou aí que o Lula falou aquela besteira e ninguém falou nada. Quando o Bolsonaro falava alguma coisa, até os aliados iam lá e falavam. Falavam contra ele. Eu fico bem preocupado com o cenário. Tipo, ano que vem já é eleição. Daqui a 6 meses, a gente já tá aí às portas. E
se Bolsonaro continua inelegível, a gente não tem nenhuma opção. Hoje a gente não tem opção, a gente não tem pessoas de direita, conservadores que a gente possa apoiar. Pessoas que estejam na mídia, pessoas que sejam relevantes, pessoas grandes, que a gente olhe e diga, tá aí, como a gente tinha Bolsonaro, que veio lá de baixo e conseguiu agariar uma grande multidão. Então, só te interrompendo, na tua opinião, a gente não tem alguém já, digamos assim, tão fortalecido quanto Bolsonaro, mas a gente teria algumas pessoas como opção também, ou opções, que ainda estariam ganhando terreno, ganhando corpo, ganhando força para poder ser um futuro candidato. Opções como, se você olhar assim para dizer, pessoas técnicas, pessoas boas, o nosso lado, ele é o melhor, a gente tem muita gente boa. O problema é a união mesmo, é o apoio, é se juntar, entende? Mas a gente tem muita gente boa, muita gente capacitada, muita gente inteligente, muita gente justa, tem muitas pessoas, eu não vou citar nome aqui, mas a gente tem muitas pessoas que poderiam ascender a cargos grandes e transformar o nosso país. Mas o nosso problema real é esse. A gente viu há 2 anos atrás brigas internas, entende? Claro que é normal ter brigas internas, mas o problema é quando a gente leva essa briga para fora do nosso quadro, entende? A esquerda, a gente não vê a esquerda lutando entre si. Por mais que eles briguem lá internamente, que é normal, mas a gente vê eles unidos. Jesus, ele falou que quando o reino ele se divide, ele não subsiste. Isso é um fato. Entende? Quando você não tem união, eu acredito que o que nós precisamos hoje mesmo é de uma mente que junte essas pessoas em um só propósito, que é aquilo que a gente falou. Enquanto ficar, não, eu quero, e não tiver um só propósito, não canalizar. O que é que nós queremos? Nós queremos transformar o Brasil, nós queremos entrar na história. É normal a pessoa querer entrar na história. Mas o problema é que, às vezes, as pessoas não querem entrar na história como alguém que ajudou. Ele quer entrar na história como alguém que estivesse lá no topo. Ele quer entrar como protagonista, né? Entende? Então, enquanto não mudar... só finalizando, enquanto a gente não mudar essa nossa mentalidade de protagonista, enquanto a gente não... Se eu vou te ajudar, eu quero ficar nos bastidores, mas eu quero te ajudar, vamos se juntar, vamos lançar essa pessoa... Entende? A gente nunca vai para frente. Bolsonaro, ele cometeu alguns erros, mas Bolsonaro, ele era a melhor opção. E eu acredito que Bolsonaro só caiu porque a gente não tinha essa união. Lula foi preso. Lula, ele é bandido, ele tem coisas contra ele. E ele conseguiu ser solto e conseguiu ascender à presidência. Bolsonaro não tem nada contra ele. Se tivesse alguma coisa, ele já estaria preso há muito tempo. E ele está inelegível. Você vê lógica nisso? A única lógica que eu vejo é a falta de união, a falta de pegar nas mãos e estamos juntos. A gente vai lutar junto e se tiver de sofrer consequências, a gente vai sofrer. Eu não vou fazer isso por mim, eu vou fazer... Essa visão, entende? Infelizmente, não. Eu particularmente, eu estou preocupado. O novo vem aí, a gente vai lutar, a gente vai entrar na briga. Agora é uma briga que a gente sabe que não será fácil. Não será fácil. E aí, Cia? Bom, é o seguinte. Certamente, a esquerda aí vem já está vindo já com a narrativa pronta, preparada, e até porque a esquerda gosta de nomear um inimigo externo, principalmente o inimigo externo, e agora o inimigo é Donald Trump, parece ser a tempestade perfeita para a esquerda, justamente no momento em que Lula mais precisava, porque ele estava caindo em queda livre, não é? E aí, assim, o pessoal discute realmente isso. Quem vai ganhar nessa história? É Lula ou é Bolsonaro?
não é? A gente tem que olhar um pouquinho o que aconteceu lá no Canadá. Porque lá no Canadá ia ter eleições, a direita estava, como é que se diz, cotada para vencer as eleições lá. E aí foi quando Trump começou com aquela história de anexar o Canadá para que o Canadá fosse o 51º estado. Disse que ia taxar o Canadá, aumentar a tarifa, aquela coisa toda. E aí o pessoal da esquerda começou a ganhar força, ganhar corpo. E o que aconteceu? Eles venceram, a centro-esquerda venceu as eleições lá no Canadá. Foi uma surpresa, né? Assim, no final de abril, se eu não todo me mundo engano. achava que não ia dar, não ia ter esse resultado e deu. Exatamente. Então, assim, isso pode acontecer no Brasil? Claro que pode. Claro que pode. Principalmente porque a esquerda tem, aqui no Brasil hoje, a mídia do lado deles. E a mídia, como o próprio Paulo Guedes falou, o ex-ministro de Bolsonaro, ministro da Fazenda, a mídia hoje é um quarto poder. Isso. Ela consegue, de fato, influenciar muita gente, muitas pessoas, a ter um determinado pensamento. Não é à toa a tentativa do judiciário de calar as redes sociais, de censurar, Isso. para que o discurso, a narrativa midiática, né, oficial prevaleça. Né? E lá atrás, a gente já falava isso lá atrás. Quando a internet estava nas mãos dos conservadores, dos patriotas, etc e tal, aí lá atrás, há muito tempo, a gente dizia assim, caramba, da mesma forma que isso foi muito bom, mas em breve aqueles que estão perdendo nessa arena vão querer censurar. E está acontecendo. A IA hoje é nossa. A inteligência artificial hoje é nossa. O pessoal está fazendo cada videozinho massa de inteligência artificial. É bem interessante. Não é? Daqui a pouco o pessoal vai querer também censurar. Por quê? Porque eles estão perdendo também nessa arena. Entendeu? Então, assim, voltando, a gente tem que ficar muito ligado, muito atento. A gente não pode baixar a guarda, porque senão eles ganham realmente essa narrativa. Eu acho que foi o Churchill que certa vez ele disse assim: a mentira, ela dá meia volta no mundo quando a verdade não tem sequer a chance de colocar as calças. Então a mentira, ela faz um estrago enorme antes que a verdade tenha a chance de se defender. Então, é aquela coisa. Nicolas, bota um videozinho aí daquele teu que viraliza 300 milhões de pessoas. Tem que arrumar um jeito aí para poder essa narrativa de fato não pegar, entendeu? O pessoal está colocando a culpa em Eduardo Bolsonaro por conta desses contatos que ele vem fazendo com Donald Trump, não é? Aquela coisa toda. Mas, olha, sinceramente falando, a partir do momento, se Lula for em frente mesmo com isso aí, que eu acho que ele não vai, mas vamos dizer que ele dê uma de louco. Vamos dizer que ele dê uma de louco mesmo. Dê vazão à sua loucura, à sua psicopatia, à sua sociopatia misturada com narcisismo, com tudo de ruim que ele tem. Certo? Como Calígula, certa vez, elegeu o seu próprio cavalo para ser senador. Isso. Não é? A gente elegeu um jumento. Como o próprio Nero César a gente elegeu um jumento. Como o próprio Nero César, certa vez, matou a sua própria mãe. Isso. Não é? E quando... Eu não sei se vocês sabem, quando Nero foi matar a mãe dele, não é? Aí a mãe dele disse assim, a mãe dele pegou assim, abriu as vestes, e ela disse assim, olha, me mate por aqui, pelo ventre dela. Não é como se dissesse, porque foi daqui que surgiu esse demônio que foi você. Então, imagina que Lula dê uma de Nero César, dê uma de Calígula, certo? Cara, na boa, eu acho que vai ser muito, mas muito, mas muito, de fato, prejudicial. Porque o pessoal vai passar fome, o pessoal vai passar perrengue, vai passar, sabe, vai ser assim um clima altamente sustentável. E ele poderia fazer alguma coisa e não fez, entendeu? Então existe muita probabilidade que isso recaia sobre ele mesmo, entendeu? Ok.
Galera, eu queria agradecer a vocês aí. Eu acho que o papo foi muito bom, né? A gente conseguiu esclarecer muita coisa. Quero te agradecer aí, Sie, né, pelo compartilhamento aí do seu conhecimento, juntamente com o Ronei também. Eu acho que as contribuições foram bem importantes, né? E a gente se encontra aí em outros momentos, né? Mas antes eu queria passar a palavra para vocês aí, para vocês fazerem as considerações finais com relação a esse primeiro episódio aí inaugural do Partido Novo, tá? Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Fred. Obrigado ao pessoal que está aqui até essa hora nos bastidores. Dário, Carlinhos, Emerson. Agradecer também aqui a Ronei. Pessoal, venham para o Novo. O Novo é o partido que mais cresce no país. É o partido que realmente carrega princípios, valores. E é através do Novo que a gente pode, de fato, fazer uma revolução no melhor sentido da palavra, certo? Muito embora a gente use mais adequadamente o termo contra-revolução, porque a revolução a esquerda já está fazendo. Não é, Ronei? Eles são revolucionários. A mentalidade da esquerda é revolucionária. Então, nós somos os contra-revolucionários. Então, vamos continuar aí militando, vamos continuar trabalhando forte e através desse podcast a gente vai levar muita informação, muito conhecimento para que a gente consiga transformar a mentalidade de muitas pessoas e fazer desse nosso país um país realmente grande. Não é? Donald Trump ele pode dizer assim, né? O MAGA, né? Make America Great Again. A gente não pode dizer isso, porque a gente nunca foi grande, não é? Muito embora, na época do Dom Pedro II... Eu concordo que nós éramos grandiosos e estávamos expandindo bem. Exatamente. Então, a gente pode dizer Make Brazil Great Again. Né? Fazer o Brasil grande novamente através do Partido Novo. Né? Fazendo essa referência ao maior chefe de Estado que o Brasil já teve, que foi o nosso amado, saudoso Dom Pedro II. Expulsamos nossa grandeza. Exatamente. Perfeito. Eu queria agradecer. Estou muito honrado em estar aqui do lado de Sie, um homem super capacitado. Eu vou sair daqui mais inteligente hoje. Eu também, viu? Muito bom, muito bom. Eu estou muito orgulhoso por fazer parte do Novo. Eu vou reforçar o convite para os nossos telespectadores. Venham para o Novo, a gente vai lutar, a gente vai realmente querer fazer a coisa mudar. Nós não estamos aqui por nós mesmos. Se estivéssemos aqui por nós mesmos, não seria algo compensador. Seria preferível trilhar outros caminhos. Nós estamos aqui realmente porque queremos ver a justiça reinar. Nós queremos... Sie falou aqui para não desprezarmos coisas pequenas. Hoje a gente está começando com uma coisa pequena. O nosso primeiro episódio... Um ambiente pequeno, um canal pequeno, começando... Estamos realmente começando pequeno, mas nós não vamos desprezar esse nosso começo pequeno, porque acreditamos que temos um propósito maior e tudo que nós vamos conquistar aqui será para a glória do nosso Deus. Amém. Ok, galera, valeu. Eu queria agradecer também ao pessoal aí da Logos Produções, tá? O pessoal da equipe técnica aí, que deu todo o suporte, todo o apoio. A gente tá aqui no estúdio. Só menino bom. Principalmente só Carlinhos. Gente boa. Valeu, pessoal. Até a próxima. E sigam aí, tá? O nosso canal. A gente vai ter diversos episódios e vocês vão ver que vai valer a pena. Um abraço. Uhul!